Obrigada, doutora. A doutora Cristina Balestrin, que estava prevista para agora, como ela já fez a fala no primeiro painel, está contemplado. E eu chamo, então, o doutor Mário Gaziro, doutor em Física Computacional pela USP e atualmente professor de Engenharia da Informação da Universidade Federal do ABC, coordena o Laboratório de Realidades Sintéticas e vai falar sobre aquisição 3D corporal e protocolos de transmissão tolerantes a falhas para a criação de próteses ultra customizadas via Fab Labs. Olá, pessoal, boa tarde. Agradeço o convite do Marcolino, a Ana, Julino, né? E vamos começar com um filminho, né, para descontrair. A primeira metade minha é o filminho, a segunda metade eu falo um pouco de conectividade. Acho que pode passar nosso filminho, então. 5 minutos, tá? É bem curto, mas é interessante. Com o filme tem condições de ver o resultado, os pacientes. A gente vai falar de um paradigma novo aqui, né? Então, que não é muito conhecido. E aí já é possível ver o ambiente de laboratório, tá? Os nossos MVPs e tudo. Se quiser copiar e colar lá no YouTube, também acho que dá certo. Isso que a gente testou tudo antes, tá? No coffee break, mas... Bom, gente, enquanto eles estão preparando ali, né, o que vocês estão vendo aqui, a gente vai falar um pouquinho de manufatura aditiva, né, que é ali, vocês estão vendo a questão do uso de próteses por impressão 3D, tanto em crianças, está ali para a educação no comecinho. A gente começou com o projeto que chamava Bones, né, na UFBC, junto com a professora Kankel, e depois desmembrou em duas partes, né, o projeto Mãos 3D dela lá na UniFesp e o nosso projeto de Mamas 3D, que vai ter o foco maior aqui. Mas a solução de conectividade que a gente quer falar envolve os dois. Não estou deixando marcar o link? Segurando, marcando assim, não marca. Ele está no meu canal, mas ele está como não listado. Então, não dá para achar pelo meu canal. Esse daí em particular. Vai ter que digitar, Jonino. Vai ter que digitar letrinha por letrinha, infelizmente. Enquanto isso, eu vou explicando aqui um pouquinho para eles, tá? Bom, gente, eu sou professor da Universidade Federal do ABC. Julinho, se for o caso, só abrir um browser ali e digita letrinha por letrinha. Sei que é chato, mas uma hora dá certo, tá? Para quem não conhece, a Universidade Federal do ABC, ela é um campus que tem 18 anos, tá? Nós estamos em 2 cidades, somos grandinhos, temos 15 mil alunos, tá? Mais de 1.500 professores e servidores, docentes e não docentes. Tá aí o vídeo, vamos assistir o videozinho, então. Depois eu falo um pouquinho da FBC. Eu resolvi trabalhar com associações de pacientes porque eu entendia que a sociedade ela deveria participar dessa discussão que é complexa. A participação popular qualificada, ela contribui com uma discussão técnica, ela contribui com discussões que são um pouco mais complexas, né? Aí eu organizei um evento aqui na UFABC, acho que foi em agosto de 2018. E lá comecei a buscar as entidades para convidá-las para vir falar na universidade. Aí eu descobri que tinha essa associação, Viva Melhor. Aí eu liguei para eles e teve uma senhora que me atendeu, foi uma conversa muito agradável. E ela começou a me contar os problemas que eles enfrentavam no dia a dia deles para lidar com questões que são muito urgentes, né, e muito necessárias para a vida das pessoas. Então, a associação, na verdade, ela nasceu de uma necessidade, né? Eu e uma amiga tivemos câncer de mama e fundamos a associação para ajudar as mulheres que passam pela situação. E com a missão de fazer a doação de prótese. Foi o que nós trouxemos de lá de Piracicaba. Só que na época era uma prótese de chumbinho. Uma coisa assim totalmente diferente, né? E ficamos um bom tempo fazendo aquelas próteses e as mulheres achavam maravilhosas, porque não tinha outra, né? E essa prótese nossa agora ela é feita de polietileno, né? Que é uma prótese que vai dentro de um sutiã próprio, é uma prótese lavável, né? Pode ir na praia, na piscina e tal. Ó, essas aqui são as próteses, né? Peguei algumas, né? De alguns tamanhos. Tem do 36 até o 54, tá? E o sutiã é esse aqui, ó. Ele tem essas aberturinhas laterais para colocar a prótese, tá? O objetivo era facilitar a produção dessa prótese e produzir próteses mais naturais e que fossem confortáveis para as mulheres que passaram por esse procedimento.
No dia que eu estive lá na Federal, eu que fui a modelo. Porque, na verdade, as outras meninas não eram mastectomizadas, né? E eu acabei sendo a modelo. O que acontece é que a mulher mastectomizada, tá, ela não vai ter uma das mamas que foi retirada cirurgicamente por conta da patologia. Tá, e o que a gente faz é usar um sensor de baixo custo, tá, sensores de escaneamento 3D. O Microsoft Kinect é um desses que pode ser usado, existem outros também, né, a gente pode trabalhar, né? Mas a ideia é usar um sensor desse tipo, tá, e um software de reconstrução em tempo real, como que a gente tem ali no fundo, tá, e fazer essa aquisição de uma maneira bem simplificada. Aqui o que vocês estão vendo, a gente está girando um pouquinho o manequim, né, e aqui vocês já tem, tá, o processo é super rápido, tá, já foi construído. A gente já tem aqui, então, o escaneamento 3D do busto. Uma vez que a gente fez a aquisição do corpo do tórax da paciente, né, a gente, por esse gráfico que vocês percebem, né, aqui a gente já está com a paciente real, mastectomizada, tá, onde ela não tem aqui a mama esquerda. Tá. O que é feito é um processo de isolamento automático da mama restante, da mama original. Tá. Essa mama, o modelo 3D específico da mama é isolado do resto do tórax. Tá. Ele é invertido, então ele é espelhado, tá, para fazer a malha tridimensional da mama que vai ser reconstruída, tá? E a partir dessa nova malha espelhada é que a gente vai criar o negativo na impressora 3D. Sim, agora entra na etapa final do processo, que é a etapa de manufatura aditiva, né? Que é o nome técnico do que é conhecido popularmente como impressão 3D, né? Onde a gente usa uma impressora de baixo custo dessa caseira, né? Inclusive uma das próprias peças delas foram feitas por outra impressora 3D, né? E é realizado o processo de deposição do material, né, do material plástico do PLA, né, camada a camada, num processo que leva em média 24 horas, e no final a gente acaba tendo um molde negativo como esse, tá, no qual depois vai ser depositado silicone, né, pigmentado na cor correta da pele da paciente, né, e vai para um processo de cura no forno, né, e aí, depois disso a gente acaba obtendo o molde, então, final, a prótese final que vai ser usada pela paciente. Esse aqui é o primeiro protótipo da prótese. E te mostrar primeiro a forma, que essa parte aqui é que foi impressa na tal da impressora 3D. Esse aqui eu vou entregar para vocês fazerem os testes para ver se precisa melhorar, se precisa fazer alguma adaptação, assim, se precisa fazer alguma extensão para fixação. Certo. A modelagem nós temos que ver de acordo com o sutiã. Sim. Né? Tá. Porque ela precisa ser encaixada dentro do sutiã. Sim. Eu acho que de todo esse processo, né, o importante é a gente ver aí se realmente conseguimos formar essa parceria, né, com vocês. Essa daqui é aquela que eu fui a modelo? Sim, foi. Sim. Essa Porque mesmo. aí o dia que eu fui a modelo para fazerem uma, para ter noção, né, de como ia ser desenvolvida. Então a gente é legal, né? Você pode ir na água, pode ir na praia. Sim, Acho que já pode suspender o vídeo, tá? Senão vai entrar mais uns 2 minutinhos. Acho que já deu para o pessoal A ideia entender. principal desse projeto que mais me chamou a atenção Pode foi sim. poder ajudar alguém. Bom, gente, acho que deu para pegar a ideia um pouquinho. Quando a gente começou a fazer isso, tá, ninguém no mundo fazia isso. Tá, depois de uns 2 anos, assim, quando a gente estava finalizando, apareceu uma empresa na Austrália fazendo esse tipo de coisa também. Tá? Para quem não entendeu muito por quê, mas por que fazer prótese? Né, que história que essa prótese ela é externa, tá? Ela não é interna, porque a gente descobriu, né, uma demanda gigantesca de mulheres que não optavam por fazer a reconstrução de cirurgia plástica depois da mão. Imagina como deve ser, né? Você vai lá, já tem uma certa idade, venceu o câncer, fez uma cirurgia, fez tudo, aí depois vai até passar por outra cirurgia estética, né? Então uma quantidade enorme de mulheres opta por não passar por essa segunda cirurgia. Isso vira um problema logístico, porque o SUS e os outros sistemas privados, eles se precavêm para isso, tá? Eles acabam meio que se preparando para esse custo que depois não vai ter. Então, toda vez que você planeja uma cirurgia de mastectomia, está embutido também a reconstrução, e depois se a pessoa abandona a reconstrução, né, isso acaba representando um custo enorme. Né? Então, a ideia desse tipo de projeto é criar uma alternativa,
tá, para paciente mastectomizada, de usar uma prótese externa, só que ultra customizada. Tá? A ideia é que essa prótese saia na cor da mama dela, a ideia é que saia exatamente idêntica à outra mama que ela tem, tá? Porque tem as suas, os seus detalhamentos. Né? Você as próteses comerciais, elas não seguem o padrão. A bem da verdade, elas seguem até as próteses comerciais, elas têm até um certo apelo mais jovem, um certo apelo mais sex appeal, assim, e muitas vezes a senhora está lá com 70 anos de idade, fez uma mastectomia, ela vai ter que mexer nas duas mamas, porque ela não vai ter uma mama direita igual a da esquerda, igual a dela, então ela acaba tendo que reconstruir as duas, né? Então é um processo traumático, e o tempo já está acabando um pouquinho, pode mudar. Esse slide aqui ele mostra a quantidade de Fab Labs que a gente tem na capital, tá? A gente tem 12 aqui Fab Labs que são mantidos pela Prefeitura Municipal. Né? Qual que é o grande problema de transformar essa utopia que a gente mostrou aqui em realidade? É justamente política pública, integração e conectividade. Tá? Porque levam 24 horas, você pode mudar o slide um pouquinho, vai aparecer uma impressora, acho que em um deles, ou um antes ou depois do slide. Acho que esse aqui, tá? Aquela impressora que vocês estão vendo ali em cima é o que a gente usa agora, tá? É a Ender 3D. Ela leva 24 horas para imprimir um molde, tá, de silicone personalizado para uma pessoa, para uma paciente. A gente tem também o tampo, a parte traseira. Né? E os que vocês estão vendo aqui do lado são os nossos scanners 3D, que por incrível que pareça é um equipamento enorme, mas ele é barato. Ele sai por menos de R$20.000 para ser feito. Tá? Então a gente tem essa tecnologia, todas essas tecnologias, o software de geração do molde, os softwares do scanner 3D, os softwares do Data Warehouse. Pode avançar mais 2 slides, só para mim concluir? Mais um? Esse aqui, tá? Todo o sistema de Data Warehouse, tá? Onde a gente justifica ali a necessidade de um órgão executor, que, né, do software, pode ser a universidade, um órgão regulador, que a gente tem muitos aqui, né? Saúde Digital São Paulo pode ser um, né? E uma maneira da gente ligar clínicas e hospitais, onde vão ter, eventualmente, os scanners. Esses scanners 3D existem, modelos comerciais, não precisa usar o nosso, não, existem para comprar. Tá? E unir os Fab Labs e os birôs de impressão. Mas aí vira um problema logístico bem grave. Quem vai fazer essas próteses? Né? Vai ser o quê? Vão ser empresas, vão ser robistas, vai ser uma pessoa física, né? A pessoa pode... É bem complexo ver como juntar tudo isso, tá? Mas seria muito interessante que a gente conseguisse juntar essa questão clínica, né, da onde na clínica faria a aquisição 3D, né, a paciente mastectomizada ela já faria, ou mesmo o paciente mutilado, né, ou com defeito congênito na nascença, ia já na clínica e fazer o escaneamento do seu corpo, e a partir dali ia ser modelada a sua prótese, né, talvez até com auxílio da universidade, com trabalho de extensão, ou por uma empresa, parceria público-privada. Só que essa conversa entre as Fab Labs, alguém tem que gerenciar, tá? Isso de preferência o poder público. Era só isso que eu tinha para falar, gente. Encerrando por aqui. Agradeço mais uma vez.